Olá, meus amores do nono ano. Eita, que saudade de vocês. Meninas, rapazes, aguenta aí que a gente vai se ver. Aguenta aí. Bom, nós vamos retomar as nossas atividades, né? A partir de agora de junho, voltaremos a nos encontrar virtualmente e a gente vai começar a fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou passar para vocês alguns vídeos, a gente vai ter uma leitura, né, um pouco mais tempo para ler, um pouco mais tempo para assimilar os assuntos. Depois é que a gente vai fazer uma atividade, né, mas eu não vou ficar lançando atividade toda semana, certo? Então a gente vai ter um pouco mais de leitura, de comentário da matéria, de discussão do que a gente está estudando, e depois eu passo uma atividade. Vamos ter uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu acho que vai ser mais interessante assim, vai ficar mais tranquilo para fazer as atividades. Então, nós iremos fazer uma retrospectiva daquilo que a gente já viu até agora. E nós começamos falando sobre a Primeira República. No capítulo 2 da gente tem assim: Primeira República, dominação e resistência. Nosso livrinho, né? Todo mundo com o livrinho na mão depois, para a gente acompanhar. Então, nós começamos a falar sobre, o livro traz sobre as oligarquias no poder. As oligarquias no poder, como é que é isso? Vamos lembrar que o Império acaba, a gente tem a proclamação da República, né, aquele golpe militar, com a ajuda do Exército, em alguns participação de alguns representantes da sociedade que tinham interesse aí que o Império acabasse. No Império existia, como era uma característica interessante, que era um governo central, tá? E esse governo central, ele determinava quem era ou quem iria governar, vamos colocar, as províncias, né? Ele é quem indicava, nomeava para governar. Com o estabelecimento da República, a gente vai ter uma mudança aí, porque nesses lugares, nessas províncias, existiam famílias ricas, poderosas, e são essas famílias que tinham um poder, uma influência política muito grande, que vão dominar aquelas regiões e vão formar, vamos dizer assim, oligarquias estaduais. Essa palavra oligarquia, se vocês não lembram, ela vem de uma expressão grega que significa governo exercido por poucos indivíduos ou por famílias poderosas. Então essas famílias vão dominar, já que não tem um governador específico ali, elas vão tomar conta daquelas regiões ali. E justamente por conta desse poder político vai acontecer o que a gente chama de coronelismo. Não, que foi o coronelismo? Foi o seguinte: como essas famílias tinham esse poder e uma boa parte desses políticos dessas famílias eram fazendeiros, e esses caras eram ou pertenciam à Guarda Nacional durante o Império, né? Quando a Guarda Nacional foi desfeita, essa galera se aposentou e muitos deles saíram ganhando muito bem e tinham família, já tinham fazenda e tal. E por isso, né, por pertencerem a Guarda Nacional, esses caras começaram a ser chamados de coronéis. E aí é que entra aquela figura tão conhecida, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Os coronéis, tá? Esse coronel, ele, como pertencia a essa família de influência muito grande, ele conseguia muitos votos para ele ou para o candidato no qual ele apoiava. Então o livrinho da gente vai dizer que esse voto ele era conseguido, né, com esse eleitor por meio de trocas de favores. Esse cara era muito esperto. Olha, se o coronel oferecia favores, né, em troca dos votos, oferecia sacolas de alimentos, remédio, proteção,
às vezes num dinheiro emprestado, um emprego, um parente, uma coisa assim. E através dessa troca de favores, o voto, olha, eu vou fazer isso, você vota em fulano, que é meu filho, que vai ser candidato, e eles faziam todo esse arrumadinho aí para que aquelas pessoas mais humildes, que temiam os coronéis, que estavam presos a ele, justamente por esses favores, votassem em quem ele ia indicar. Essa relação de voto, né, de favor, era chamado, e foi chamado de voto de cabresto. Né? O cabresto é uma peça que você coloca no cavalo, na boca dele, e você conduz o cavalo para onde você quer. Então, aquele era um voto indicado, um voto já certo. Além disso, nessa época, existia uma fraude no eleitoral muito grande, era muito generalizada. Então aparecia na urna, né, o voto era diferente, não era eletrônico, na urna lá aparecia voto de criança, voto de defunto, pessoa que nunca existiu, votos duplicados. E aí esses caras conseguiam ser reeleitos e serem eleitos durante muito tempo. Esse modelo durou durante a Primeira República. Eu acho que, de uma certa forma, até hoje ele aparece por aí de vez em quando. Né? Se vocês talvez não viram, talvez sim, sempre que aparece um vereador, e aí o cara vai lá e o cara dá um saco de cimento, dá tijolo, areia, né? Ele sabe que aquele, vamos tirar a identidade da turma, para quem não tem carteira de trabalho. Isso é uma forma de tentar barganhar o voto, tentar garantir o voto. Isso acontece até hoje no Brasil, né? E começou justamente nesse período aqui. E essa prática ela vai sendo cada vez mais fortalecida, né, quando a gente vai ter o que a gente vai chamar de oligarquia dos governadores. Isso vai ter uma extensão mais ampla. O que é que vai acontecer? As oligarquias estaduais ajudavam a eleger os deputados, senadores, e, por sua vez, retribuíam o favor, né, liberando verbas e benefício e apoio político para essas oligarquias. Esse esquema ligava também governadores de estados, né, que tinham uma ligação com o presidente, e passou a ser chamada política dos governadores, ou seja, por meio de trocas e favores, eu ajudo você, você me ajuda, depois você me ajuda, que eu ajudo você. E esse era um esquema que existia na política e começou na Primeira República. A gente vai ter também aquela fase onde a gente vai ter uma política chamada, durante algum tempo foi chamada política do café com leite, né? Representantes aí como presidentes, ora era de São Paulo, onde se fabricava café, ora eram de Minas, onde a gente tinha a produção de leite, era muito grande. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o comecinho da indústria no Brasil. E ele começa finalzinho, vamos dizer assim, finalzinho do Império, e se intensifica aí com a chegada da República. Durante a Primeira República ocorreu o crescimento muito mais constante das indústrias no Brasil. Então, em 1889, o ano que foi proclamado, nós tínhamos na faixa de 54 mil operários. É um número interessante. Mas aí o livro da gente traz uma tabelinha legal, para a gente perceber o crescimento e o desenvolvimento da indústria no Brasil. Em 1907, nós tínhamos 3.258 indústrias, com 149.018 operários aproximadamente. Em 1920, alguns anos depois, esse número de 3.258 vai para 13.336, mais que o dobro, né? Então o Brasil vai ter um boom, vamos dizer assim, um crescimento industrial importante nesse período. E esse crescimento, ele aconteceu justamente por alguns fatores. Um desses fatores foi a questão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, esse conflito
que teve consequências para nós no sentido de que muitos produtos o Brasil importava, a gente comprava de fora. Como a Europa estava em guerra, não tinha como ficar mandando as coisas, então o Brasil começou a produzir, a produção interna para poder atender ao mercado. Tá? E aí a gente teve que se virar. Né? Alguns fatores foram importantes para que a gente conseguisse essa industrialização também aqui. Então, primeiro, a questão do capital nacional. Esse capital nacional foi acumulado justamente por causa do sucesso nas exportações. O Brasil era, nesse período, o maior exportador de café do mundo. E a gente lucrou muito até então. Né? Então a gente tinha um capital acumulado aqui, e esse capital foi usado para investir na indústria, no surgimento da indústria. Segunda condição, disponibilidade de matéria-prima. Grande oferta de mão de obra barata. Essas duas coisas. Matéria-prima tinha muito. Né? Minas Gerais, o estado hoje também, é um dos maiores produtores de minério de ferro. E a partir do minério se faz a liga metálica, se faz o ferro. Né? Então o Brasil é muito rico em matéria-prima. Então a gente tinha também matéria-prima. Tinha dinheiro, tinha matéria-prima. Terceira coisa importante, mão de obra barata. Tá? E essa mão de obra barata veio de onde? Dos imigrantes também, e da galera que veio do norte, nordeste para o sul, principalmente São Paulo, nesse período em que vai ter esse desenvolvimento maior. Grande oferta de mão de obra barata. E um sistema de transporte ligado aos portos. Isso aí foi importantíssimo. Né? A atividade portuária cresceu muito e foi muito importante nesse período para que a indústria pudesse se desenvolver, já que a gente não tinha uma malha ferroviária, trens, né, que pudesse dar todo o suporte. Então, uma boa parte de mercadorias, do que se fabricava, foi através dos portos, né, navios aí, o desenvolvimento dos portos. São Paulo, claro, vai se tornar o estado mais industrializado do país. Para lá foram as grandes fábricas. A maioria das fábricas eram instaladas em São Paulo justamente pelo apoio financeiro dos fazendeiros de café. Muitos fazendeiros de café foram justamente os caras que produziram e criaram essas indústrias. O processo de industrialização e urbanização também teve um crescimento muito grande em São Paulo. Claro, a industrialização tem como consequência a urbanização, o desenvolvimento da urbe, da cidade. Ao redor das indústrias, né, a cidade vai crescer, cresce bairros, estradas, cresce instrumentos, farmácia, hospital, escola, e vai tendo um grande desenvolvimento ao redor dessa indústria aí. E a gente vai observar justamente isso aí em São Paulo. No textinho aqui onde tem modernização e urbanização, a gente vai poder ver esse desenvolvimento da cidade. Ó. Em 1850, São Paulo era uma vila pequenininha. Tá? Quando chega 1890, 30 anos depois, em 1920, a gente tem uma cidade recheada de indústria, e foi chamada até por alguns autores, né, como o poeta Mário de Andrade, a Pauliceia desvairada. São Paulo cresce, tem energia elétrica, tem transporte, impulsionada pela chegada da indústria. E uma outra coisa interessante é que para São Paulo é onde se desloca, para a gente encerrar aqui essa pequena introdução, os imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente italianos, espanhóis e portugueses também vieram, levas de portugueses. Até um escritor, um médico, achava que com a vinda dessa galera o Brasil ia mudar com relação à sua miscigenação. Ia haver um branqueamento. A ideia do cara, o Brasil em 100 anos ia se tornar um país branco, característica de países industrializados e civilizados, porque ele queria tirar tudo que era negro e índio. Né? Então, a gente está encerrando aqui
Um abraço em vocês, espero que a gente se veja. E daqui a pouquinho depois eu vou estar lançando outro videozinho para a gente falar um pouquinho mais. Ok? Tchau!